Graça e paz, meus pequeninos. Estava com saudade de vocês. E vocês, estão com saudade? Então eu tenho uma novidade para vocês. Se Deus quiser, a partir do próximo domingo, a nossa escola dominical estará de volta. Então, se o seu papai, a sua mamãe já estão vacinados, se eles assim desejarem, nós poderemos estar juntos na nossa escola dominical. Lá na nossa escola dominical, nós vamos estar seguindo todas as regras. A gente vai usar máscara, vai passar álcool gel nas mãos, vamos ter as nossas cadeirinhas separadinhas para que você possa estar ali compartilhando a aula da escola dominical com seus colegas com todo cuidado. Então, mas não se esqueça que a decisão é do papai e da mamãe, tá bom? Então hoje nós vamos estar estudando ainda aqui a palavra de Deus que se encontra lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo de número 19, que diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, e aí eu vou dizer toda criança, pois seja pronto para ouvir, tanto para falar, tanto para se irar. A palavra de Deus hoje está falando conosco sobre a questão do ouvir mais do que falar. Você conhece alguém dentro dos seus coleguinhas ou da sua família, na sua escola, que fala muito e fala sem parar? Então, tem muita gente que é assim, né? Que não deixa o outro falar, que não sabe esperar, não sabe ouvir, ele tem pressa em falar e fala muito. E a palavra de Deus hoje nos chama a atenção para que nós possamos ouvir mais e falar menos. Isso quer dizer que você não vai falar? Não, mas quer dizer que nós precisamos ouvir, porque ouvindo nós aprendemos, ouvindo nós compartilhamos as experiências e podemos aproveitar muito mais o tempo que nós temos. Então, cada um deve estar sempre pronto para ouvir, mas seja tardio no falar. Ouve primeiro, fala depois, combinado? E aí, a palavra de Deus vai chamar a atenção que muitas vezes o papai, a mamãe quer falar conosco e nós não queremos ouvir o que ele tem para dizer, porque a gente tem pressa em falar o que nós queremos. Então, quando o papai e a mamãe estão ali querendo falar conosco, porque não pode ser, não é hora daquela brincadeira, não é hora de sair para passear, não é hora de fazer isso e aquilo, mas a gente não quer parar para ouvir, a gente só quer falar das nossas necessidades. E assim, às vezes, também com os nossos amiguinhos. Então, você já pensou em ficar mais quietinho e ouvir mais? Porque quando a gente ouve mais do que fala, a gente erra menos, porque quem espera para ouvir vai ouvir a instrução até o final. Então, que nessa manhã você esteja aí se exercitando em ouvir, deixar o seu ouvido bem aberto para que você possa ouvir tudo aquilo que o seu pai e a sua mãe falam, que a sua professora fala, que a palavra de Deus fala, e entendendo que a gente ganha muito mais quando a gente para ouvir do que quando a gente fala o tempo todo. E aí eu estava lembrando que quando a gente era criança, nós tínhamos uma brincadeira que nós fazíamos com um telefone para brincar de comunicação com as pessoas que estavam longe. E às vezes hoje, né, todo mundo tem um celular, todo mundo quer ter um celular, mas criança pode ter celular? Acho que ainda está cedo, né? Então a gente pode brincar. E aí, para essa brincadeira, a gente precisa de duas latinhas, ó, latinha como essa aqui, latinha de milho, de leite condensado, de ervilha. Então aí você vai pedir a mamãe, quando a mamãe
esvaziar a latinha de ervilha ou de massa de tomate. Você vai pegar 2 latinhas, vai pedir à mamãe para fazer um furo, igual eu fiz aqui. A minha latinha tá cheia, então eu peguei 2 copinhos. Aí você vai fazer um furo na latinha, vai passar um barbante, vai dar um nozinho na ponta, ó, vai dar um nó. Eu vou dar 2 aqui que é para não sair. E aí você vai botar um fio, né, o barbante do tamanho que você quiser, e você vai ficar de um lado e o seu irmãozinho, o seu coleguinha vai ficar do outro lá longe. E aí, ó, enquanto um fala por aqui com o fio bem esticado, o outro vai estar ouvindo. Então, isso vai nos ajudar a esperar o outro falar. Um tem que falar e o outro tem que ouvir, porque se os 2 falarem ao mesmo tempo, ninguém vai se ouvir. E aí a gente aprende que tem tempo para falar, mas precisamos ter tempo também para ouvir. Deus fala conosco principalmente quando nós ficamos em silêncio, para poder ouvir Deus falar. Então, que você nessa manhã possa estar aí disposto a falar. E depois me conta da sua experiência, se o seu telefone com fio funcionou, se está funcionando. Quanto mais escadinho estiver o fio, melhor será a comunicação, ok? Vamos orar? Agora é hora de nós falarmos com Deus, porque Deus sempre nos ouve. Ele está sempre esperando a nossa oração. Então nós vamos falar com Deus na certeza de que Deus também nesse momento estará nos ouvindo. E quando nós ficarmos em silêncio, Deus também vai nos responder. Amém? Paizinho querido, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos porque o Senhor sempre fala conosco. E nós queremos que o Senhor nos ajude a também ficarmos em silêncio para ouvir a tua voz, ouvir a tua resposta. A tua palavra, tu fala conosco através da tua palavra e que nós possamos meditar nessa palavra e acreditar que quando nós paramos para ouvir, nós somos muito mais abençoados do que quando falamos sem parar coisas que não edificam. Guarda os nossos lábios, abre os nossos ouvidos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Beijo.